No vídeo de hoje, eu vou falar como ser uma mulher interessante para atrair um homem de alto valor. Eu sou Jaque Lima, treinadora comportamental e mentora de relacionamentos, e nesse canal você vai me ouvir falar muito sobre a sua identidade feminina, para que você possa ter relacionamentos saudáveis. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe, para que o próprio algoritmo do YouTube entenda que esse tema é relevante e eu possa atingir mais e mais pessoas com essa mensagem. Vem comigo! Autêntica, eu quero que você imagine a seguinte cena. Você acabou de conhecer um homem, teve aquela troca de olhares, teve uma química que é inegável, mas quando chega a hora de dar aquele próximo passo, ele acaba hesitando. Aí ele começa com aquela desculpa ou então simplesmente desaparece. E hoje eu quero te contar por que que isso acontece. Nós estamos vivendo em uma era de conexões rápidas e descartáveis, onde muitos homens, eles sentem de certa forma que assumir um compromisso é como se fosse perder a liberdade. E com a facilidade também das redes sociais e dos aplicativos de namoro, acabou que se criou um senso de opções infinitas, que traz duas situações. A primeira, você consegue conhecer várias pessoas em um tempo bem menor, afinal de contas agora elas estão a um clique na palma da sua mão. E outro ponto é que você também não vai conseguir gerar uma conexão emocional e validar de fato essa pessoa, deixando as pessoas então muito menos inclinadas a investir emocionalmente em relacionamentos. Eu vejo muitos posts de grandes players que falam sobre encontro épico, cortejo, Tinder gospel, querendo dar um match para que as coisas funcionem. É claro que o próprio post é para a pessoa chegar ali, se apresentar, falar um pouco sobre ela, mas você acredita mesmo que esses grandes players estão buscando em te ajudar de alguma forma a se relacionar bem com esse tipo de post? É claro que não, o que eles estão buscando ali é crescer a base deles de seguidores, ter curtidas, engajamento, interações, porque é isso que vai movimentar o algoritmo da plataforma. Mas na realidade, o propósito de um post desse deveria ser, pelo menos, né, o grande propósito, é as pessoas chegarem ali, contarem um pouco sobre elas e o que elas estão buscando, como que elas gostariam de se conectar, seus hobbies, ter alguma conversa inicial ali, para que isso gerasse uma interação no direct, no WhatsApp, e homens e mulheres pudessem se conhecer e começar ali uma paquera virtual, uma paquera online. Só que eu sei que talvez o grande desespero por parte de muitas mulheres é que nesses posts a balança acaba desequilibrada. Então, tem homens que recebem ali 30 comentários, que vamos combinar, né? Já é assim, uma quantidade muito relevante. Mas tem homens também que eles recebem mais de 100 comentários. Pasme, mais de 100 comentários. E aí, aquilo que era um post para ser uma interação, uma possibilidade de conhecer alguém, acaba virando de fato ali um delivery de opções, onde para o homem ele vai correr o dedo ali e simplesmente escolher qualquer mulher para ele poder bater um papo. O que significa que se você não for estratégica e não souber jogar o lenço, você está só perdendo seu tempo nesse tipo de post, tá? Mas isso eu ensino dentro do Código da Atração. Se você estiver interessado em aprender, aqui embaixo eu vou colocar um link para você. Mas vamos seguir. É claro que ali no meio desses homens e mulheres que comentam no post, vai ter todo tipo de pessoa. Vai ter ali homens e mulheres que querem de fato se conhecer, ter uma paquera virtual, vão ter ali homens que estão apenas buscando por um encontro casual, ou vão ter também aqueles que estão buscando por um relacionamento sério. E filtrar isso está cada vez mais difícil.
Mas eu vejo também que, além dessas conexões rápidas, essa dinâmica das mulheres buscarem por uma independência, adotar um discurso de empoderamento, acaba também, de certa forma, afastando o que realmente significa o poder feminino. E isso acaba assustando os homens, né? Então, ser uma mulher poderosa não é você competir com o masculino. É você abraçar a sua identidade feminina, abraçar a sua capacidade de inspirar, de nutrir, de transformar o ambiente, de transformar pessoas. Porque o empoderamento real, verdadeiro, ele está exatamente quando você consegue equilibrar toda a sua força e a suavidade também. É como se fosse uma dança, e isso gera uma autonomia, uma receptividade. O que muito afasta os homens não é a nossa evolução como mulher, porque eu acredito que isso faz com que eles nos admirem ainda mais. Mas o que afasta os homens de fato é a distorção dos papéis. Então, em vez de você gerar uma conexão genuína, muitos homens passam a nos enxergar como mulheres que confrontam, mulheres que competem. E isso despolariza o nosso feminino e acaba nos levando para um lugar mais masculino, o que dificulta essa interação e essa proximidade. Mas aí eu te pergunto, será que as exigências dos homens, elas são tão altas assim, a ponto de você ter que mudar quem você é para conseguir estar de fato em um relacionamento? Ou será que você se perdeu de tal maneira que você está totalmente fora da sua identidade feminina e por isso você acaba afastando os homens? Por que eu estou te falando isso? Eu acredito que a exigência, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres, ela vem conforme a maturidade e os objetivos de vida. São as fases da vida, né? Se a intenção é apenas curtir, sem uma visão de namoro com um propósito que vai levar a um noivado, a um casamento, as exigências para se relacionar, então, elas vão ser bem menores. Mas esse é um grande perigo, porque é exatamente nesse detalhe de ter poucas exigências que você esquece de avaliar os critérios e acaba pensando assim, eu vou me divertindo com os homens errados até que apareça o homem certo. Uma grande crença e um grande erro das mulheres. Aí vai passando o tempo e você acaba se envolvendo. E aí depois não sabe mais falar o porquê que você deixou de fato aquele homem entrar na sua vida e na hora de tomar uma decisão sofre horrores, né? Tem dificuldade de abrir mão por medo de ficar sozinha e por aí vai. E é exatamente pensando nisso que eu quero te levar hoje a construir um cenário de uma mulher comum que não chama a atenção de um homem, que passa despercebida, para um cenário de uma mulher interessante, que de fato atrai olhares e que se posiciona para ter um relacionamento que quer e que merece de fato. Então, diante disso, eu quero te apresentar 7 pilares que vão fazer com que essa transformação aconteça para você se sentir de fato uma mulher interessante. Está preparada para crescer e se inspirar nisso? Já pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que vai ser transformador. E anota tudo aí. Autêntica, eu quero que você parta de um papel de uma mulher comum para uma mulher interessante. E dentro desses 7 pilares, eu quero trazer o primeiro deles, que é a espiritualidade. O primeiro aspecto não é exatamente sobre religião. Quando nós falamos sobre espiritualidade, é algo muito além. Porque talvez para você esse seja assim o maior desafio. E eu quero te encorajar a olhar exatamente para isso. Porque ser uma mulher que revela a sua identidade feminina, e quando eu falo da identidade, eu falo sobre você ser quem você é, e isso vem de dentro para fora. Ninguém melhor para te conhecer do que aquele que te criou, do que Deus. E a feminilidade, ela não pode ser associada apenas com o que está ao nosso redor, apenas com o externo, com a aparência, com o comportamento. Senão, acaba sendo como uma maçã podre. Ela é linda e apetitosa por fora, mas quando você dá a primeira mordida, ela está podre por dentro. Principalmente porque se você está ferida, você vai acabar atraindo um homem ferido também. E aí, qual que é a chance desse tipo de relacionamento dar certo? E é exatamente falando de fé
que esse é um pilar importantíssimo, mas muitas vezes negligenciado. Mas faz parte disso e é extremamente importante. Uma mulher que é conectada com a sua fé, com seus valores, ela transmite muito mais força, mas também ela transmite tranquilidade. E homens gostam de sentir essa paz. Isso não só te equilibra como mulher, mas faz atrair também as pessoas que te respeitam e compartilham dessa mesma essência. Então não existe uma mulher que quer ser feminina, mas que não quer se conectar com Deus. Esse é um primeiro pilar e talvez o mais importante, porque é exatamente investindo nessa conexão com Deus, meditando, fazendo práticas que vão alinhar seu corpo, alma e espírito, é que você de fato vai se tornar uma mulher muito mais magnética. O segundo passo é maturidade emocional. Porque quando uma pessoa ela quer de fato entrar em um relacionamento, ela quer se envolver, principalmente o homem, ele vai buscar por uma parceira que consiga trazer leveza e paz para esse relacionamento. Isso significa que você, como mulher, precisa primeiro se conhecer, precisa aprender a lidar com as suas próprias emoções e, inclusive, evitar aquelas atitudes extremamente reativas, aqueles rompantes que você de repente tem e não sabe controlar. Porque somente uma mulher, quando ela sabe cuidar de si, olhar para si e entender tudo isso e se harmonizar, regular suas emoções, conseguir de fato transparecer essa maturidade, é que ela vai mostrar que a outra pessoa pode de fato confiar nela, porque aí sim ela vai ter uma conversa mais madura, ela vai conseguir acolher esse homem, por exemplo, nos momentos mais difíceis, que é o que de fato ele busca. Terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui é a questão da beleza versus a feminilidade em si. Isso não pode ser negligenciado, né? É claro que eu não vou falar aqui que você tem que ser uma mulher linda, maravilhosa, como uma Barbie, andar 24 horas montada. Mas o homem, ele se atrai pelo que ele vê, e ele vem por esse motivo, pelo visual, por aquilo que ele vê, mas ele permanece pelo que ele descobre. Então o que eu quero ressaltar aqui não é apenas sobre uma questão de aparência, mas sim como você se sente consigo mesma. Uma mulher que ela se cuida, que revela o melhor dela através da personalidade, através de um sorriso, uma mulher que sabe ser doce nas palavras e implacável nas atitudes, ela gera confiança. E agora que nós estamos falando sobre deixar de ser uma mulher comum e ser de fato uma mulher interessante, eu quero sim tocar no aspecto roupa. E a minha orientação para você, mulher, é para você cuidar sobre a questão da vestimenta, para você não se vulgarizar. Porque hoje o que mais tem espalhado na internet e até mesmo na rua são mulheres que se vulgarizam, que passam uma mensagem muitas vezes diferente daquelas que ela quer de fato passar. Tem uma sensualidade muito exagerada e às vezes isso acaba se perdendo nas roupas que são muito curtas, no corpo que fica muito à mostra e desvalorizando a sua própria imagem, a sua própria mensagem daquilo que você quer passar como mulher. A roupa, ela não define o caráter, mas o caráter com certeza é definido pela roupa. Porque convenhamos, mulher, no fundo, você sabe bem os olhares que você atrai quando você está com uma roupa curta e muito justa, e você sabe também que acaba chamando muito a atenção. Então, se você quer chamar a atenção, que seja pelos motivos certos, que você não seja uma mulher escolhida como uma mulher de uma única noite, mas que você possa mostrar através da sua roupa, das suas atitudes, do seu comportamento, de toda a sua beleza e feminilidade, que você é uma mulher que esse homem pode escolher para uma vida inteira. Além disso, eu preciso falar também de um pilar que vai conectar muito com o anterior, que é a questão do conhecimento. Uma mulher que é interessante, ela é curiosa e ela está sempre aprendendo. Tem muita mulher aí que precisa se ajustar a qualquer tipo de relacionamento, inclusive depois que está casada, porque acabou estagnando na questão do conhecimento, não quer mais se desenvolver, não sabe mais o que fazer e se o relacionamento acabar, o que vai ser dela a partir daí. E as mulheres solteiras que querem ter um homem de valor, elas também precisam estar à altura. Se você está buscando um homem de alto valor, você precisa se apresentar como uma mulher de alto valor. O que acontece é que muitas vezes a balança não está equilibrada, a conta não fecha. A mulher quer um homem de alto valor, mas o que ela entrega é muito pouco. É mínimo, e isso não satisfaz mais. Talvez funcionasse no passado, mas hoje não mais.
E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você escolheu por se desenvolver, por fazer um curso, por buscar um conhecimento, estudou alguma coisa, seja na sua área de atuação ou em qualquer outra, mas tenha buscado um conhecimento para aprender de fato algo novo? Eu sugiro que você leia mais, que você estude, explore novos assuntos. Comece de repente aí com umas 5, 10 páginas de um livro, ou talvez um curso que tenha uma carga horária menor, que não vai exigir muito tempo de você, mas pelo menos comece. O conhecimento, ele é algo que te torna irresistível. Primeiro porque você vai abranger um vocabulário muito maior e isso vai proporcionar você a ter conversas muito mais interessantes. E segundo, porque isso mostra que você é uma pessoa que pode contribuir e crescer junto com o parceiro. Então, na hora de validar se você é uma mulher para uma vida inteira, ele quer saber em que ponto vocês podem ir juntos. Tá vendo, Autêntica, como que esses pilares eles acabam se complementando? São coisas muito simples que eu tô trazendo aqui para você, mas que muitas vezes você não faz porque acaba vivendo na correria do dia a dia, vive no modo automático, ou talvez acha que precisa se preocupar apenas com a questão da beleza externa, com a roupa que você veste para ir a um encontro. E eu quero te provar que isso aí é o mínimo para você entregar para alguém, porque um homem de valor, ele está de fato buscando algo mais, e aí para ele assumir um compromisso com você, ele vai analisar o combo completo. Bom, até aqui nós já falamos de espiritualidade, de maturidade emocional, um pouco de feminilidade com essa questão da beleza, conhecimento, mas nós ainda temos muitas coisas para explorar. Então eu quero falar para você alguns aspectos que vão consolidar agora um vínculo mais saudável, mas também a sua própria realização pessoal. Talvez você não seja uma mulher que tenha dificuldades de atrair um homem, mas de repente o que é mais desafiador para você é exatamente fazer esse homem avançar com você dando um próximo passo, seja para um namoro, para um noivado, um casamento, o que quer que seja. E a sua dificuldade esteja exatamente em manter esse relacionamento, manter essa conexão emocional. E atrair alguém é só o começo. Construir algo significativo é que é uma verdadeira conquista. A maior dificuldade das pessoas em um relacionamento é se comunicar, e isso acaba gerando muitas brigas entre os casais. As palavras, elas têm poder, por isso, quando você sabe usá-las de fato, você acaba ativando a arte da comunicação. Eu recomendo muito que você estude sobre CNV, comunicação não violenta, porque o problema na maior parte das vezes não é o que você fala, mas é como você fala. E por isso nós temos muitas dificuldades, inclusive em fazer uma escuta ativa e muito mais empática quando o outro quer se comunicar conosco. Você já reparou que quando tem uma discussão entre um casal, muitas vezes um dos dois está sempre querendo interromper o outro para se justificar e para fazer valer a sua vontade, para falar o que realmente acredita que é importante naquele momento, mas não para poder se calar e escutar o outro com atenção no momento presente ali da conversa. Como assim, Jaque? Nosso cérebro, ele está muitas vezes com a mente muito acelerada. E aí, ao invés de nós nos concentrarmos no que o outro está dizendo, através de uma atenção plena naquele momento, prestando de fato a atenção no outro, naquilo que ele está dizendo e sendo importante, nós já estamos pensando no que vamos responder. Já aconteceu isso com você? Eu acredito que sim, e não uma vez só. Possivelmente, muitas vezes é dessa forma que acontece. E aí a orientação na realidade é você conseguir parar para escutar o outro com atenção, e aí sim você respira, entende sobre aquilo, formula sua resposta e devolve para ele. Mas muitas vezes nós acabamos atropelando. Lembre-se, o tom é tão importante quanto as palavras. Não é só sobre você ganhar uma discussão, mas é sobre você construir uma conexão. E isso leva tempo, né? Leva tempo e precisa de dedicação. Agora, o sexto pilar é sobre a questão da independência financeira. Aqui eu acho que talvez tenha algum atrito, mas eu preciso falar sobre isso. Quando nós falamos sobre independência financeira, é um assunto que muitas vezes gera até uma polêmica, porque muitas mulheres querem um homem provedor, mas estão independentes em muitos casos, porém autossuficientes demais.
E eu quero deixar claro aqui que ter autonomia de produzir, de fazer, de ter dinheiro, não é apenas uma questão prática, mas é também uma questão de autoestima da mulher. Isso é bom para nós. Só que um homem de valor, ele admira uma mulher que sabe gerir a sua vida e que não depende de terceiros para se sentir completa. Por isso que é importante você ser uma mulher que busca a sua independência financeira, embora esse não seja um fator decisivo para um homem te escolher e para ter uma vida com você. Inclusive, um homem de verdade, um homem masculino, ele vai entender que isso é apenas um plus. E talvez para você que não trabalha, não tem essa independência financeira, surja nesse momento uma outra pergunta. Ah, Jaque, será que então, porque eu não gero renda, eu não tenho valor? Não é sobre isso. Mas quando nós falamos sobre valor sexual de mercado, VSM, baseado nos critérios de avaliação, na forma como uma pessoa te olha para poder escolher ter ou não um relacionamento, com certeza o fato de você não gerar uma renda, não ser uma mulher independente, isso já baixa o seu VSM. Uma coisa é uma mulher que produzia, que gerava dinheiro, que fazia antes de casar e agora ela se dedica para o lar, ela devolve isso para o marido, para os filhos de alguma outra forma, com o seu servir, com o nutrir, com o cuidado da casa, da família e do lar. E aí nós estamos falando sobre casamento, sobre ser unidade, sobre uma só carne, onde o dinheiro dos dois está em acordo, está alinhado e de tempos em tempos vão sendo ali feitos novos acordos conforme as expectativas e necessidades do casal. Agora, outra coisa é a mulher que está solteira. Um homem quer uma mulher que consiga gerar a sua própria renda. Mesmo que, na visão dele, ainda que isso mude depois, ele pensa, eu quero alguém para multiplicar e não para dividir o meu dinheiro. Quando na cabeça dele, ele pensa que ele vai ter que sustentar a mulher, que ele vai ter que pagar tudo para ela, ele está pensando com uma mente de que essa mulher vai ser, na verdade, um prejuízo para ele. E não é essa imagem que você pode e deve criar na mente de um homem. Você precisa passar para ele uma visão de que ele vai crescer estando com você. Só que eu sei que essa visão, muitas vezes, por parte dos homens, chega a parecer um tanto egoísta, porque ele ainda não tem uma visão do casamento, uma visão de reino, uma visão de uma só carne, entende? A maioria dos homens não tem isso ainda. E por isso, vocês precisam desenvolver o relacionamento e construir juntos dia a dia. E por último, eu quero falar aqui do sétimo pilar, que é o principal, que é o relacionamento em si. Esse pilar, ele é simples, mas ele é muito importante, porque na verdade é aqui que o bicho pega, tá? Para construir um relacionamento saudável, é importante muita dedicação. Eu tenho certeza que isso você já sabe. Mas você vai ter que exigir respeito e reciprocidade. Eu acredito que talvez você conheça um homem que inicialmente ele não queira se relacionar. Muitas mulheres acabam inclusive descartando homens que talvez seriam excelentes parceiros porque ele fala, eu não tô nessa vibe no momento, eu não tô pensando em relacionamento, e aí ela acha que porque ele não está pensando em relacionamento, ele não vai querer namorar com ela. Mas lembra quando eu falei que a visão do homem sobre relacionamento é pensar que ele vai perder a liberdade? Então, num primeiro momento, ele vai pensar assim, eu vou perder minha liberdade, vou perder minha privacidade, a mulher vai querer mandar em mim, me controlar, acabou minha resenha com os amigos, acabou o futebol, a cerveja, o churrasquinho, o que quer que esse homem faça. E aí, mulher, cola comigo que você brilha, tá? Quando um homem fala tudo isso, na realidade, o que ele está fazendo é falando sobre o passado dele. Em algum momento ele viveu coisas que trouxeram para ele esse tipo de lembrança. Talvez ele tivesse ali em um relacionamento onde a mulher foi assim e isso acabou, de certa forma, traumatizando ele de relacionamento. E aí lembra que pessoas feridas ferem outras pessoas também e acabam atraindo pessoas feridas também. Então para pensar que se chegou um homem assim para você, cheio de traumas, falando muito sobre essas questões e colocando essas barreiras, primeira coisa, se pergunte, o que eu ainda preciso curar em mim? Porque relacionamento ele não é sobre o outro, é tudo sobre mim. E existe uma lei do espelho, que depois em outro momento eu posso trazer um vídeo sobre isso aqui no canal,
que fala exatamente que tudo aquilo que te incomoda no outro está em você. Então você precisa entender que se você não curou algo em você, você está atraindo esse tipo de homem aí que acaba fazendo esse tipo de questionamento, colocando esses empecilhos, essas barreiras. Então tem algo dentro de você que está ressoando com ele e por isso ele está agindo dessa forma. Porque um homem que está de fato curado, ele não teria esse tipo de pensamento. Ele não teria problema nenhum em entrar em um relacionamento. Agora, convenhamos, um discurso de um homem traumatizado pode sim ser revertido se você, mulher, souber demonstrar leveza, para que o relacionamento flua e para que ele tenha interesse em se relacionar com você. E isso só uma mulher autêntica que vive a sua identidade feminina sabe fazer. Homens de alto valor, eles são atraídos por mulheres que sabem dar espaço e também sabem exigir respeito, sem serem controladoras ou terem atitudes passivas. Então a palavra de ordem é leveza, mas não se esqueça também de posicionamento. E agora que nós já falamos sobre todos esses pilares autênticos, eu quero saber de você. Qual pilar você precisa desenvolver? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que compartilhar com você esses pilares faça você refletir sobre a mulher que você é e a mulher que você está em busca de se tornar, porque nós estamos sim em constante evolução, mas que isso faça com que você se torne uma mulher cada vez mais interessante e magnética para ter relacionamentos que de fato sejam saudáveis na sua vida. Eu te espero no próximo vídeo. Então, um beijo e até lá!